Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai continuar aí o nosso curso de Gutenberg. Então nesse vídeo particularmente eu vou falar como é que o Gutenberg ele cria os blocos. Como é que é essa mágica por trás dos blocos. Então toda essa preparação do conteúdo, né, que a gente tem dentro do nosso WordPress, virar um bloco dentro do editor e depois ir para o nosso usuário final, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Primeiramente, a gente precisa entender a história do WordPress. O WordPress é uma plataforma que está aí há mais de 15 anos. E hoje ela é responsável por 40% das aplicações web. Né? De todas as aplicações web que estão rodando hoje na internet, 40% delas são WordPress. Então, como é que eu consigo atualizar esse fluxo sem quebrar as aplicações antigas? Isso ocorreu, né? Isso foi a principal pergunta durante a criação do Gutenberg. Como é que eu consigo ter uma estrutura que não vá quebrar aplicações antigas? É claro que isso não foi 100%. Muita gente teve problema, mas imagine você aí, né, fazer essa transição de milhões de aplicações ao mesmo tempo, com diferentes versões. Porque isso é um ponto bem importante. Um dos pilares do WordPress é a retrocompatibilidade. O que isso significa? Isso significa que se você atualizar uma versão antiga do WordPress, ela não vai quebrar quando você atualizar para uma versão nova. Então eles fazem o máximo para que isso não ocorra, que você consiga ter sua aplicação estável quando você faz a transição ou a atualização da sua aplicação WordPress. Então, claro que existe uma infinidade de itens que influenciam no sucesso dessa transição, dessa atualização. Não é simplesmente o software. A gente tem a hospedagem, a gente tem o tema, como você desenvolveu o tema, e a gente tem plugins. Então, são diversos players aí envolvidos nessa transição. Mas durante a criação do Gutenberg, eles tinham uma ideia como é que a gente consegue aí atualizar esse fluxo, melhorar esse fluxo, né? Sair daquela caixa infinita que a gente tinha com o editor clássico e ter uma estrutura que a gente consegue aí fazer composição de componentes. Hoje a gente utiliza o React, mas essa parte de componentização aí está aberta também, pode mudar no futuro, ok? E isso é um ponto importante também. Como é que eu faço uma arquitetura que não fica totalmente atrelada à tecnologia, né, que está sendo desenvolvida no front, como no caso do React. Claro que tem toda uma série de camadas aí até a gente chegar no React, que faz a renderização desse conteúdo, e nesse vídeo a gente vai ver como é que isso vai acontecer. Então, a solução encontrada foi através de comentários HTML. O que isso significa? As tabelas dentro do WordPress continuam a mesma. A gente sempre, quando salva um conteúdo, a gente salva o conteúdo dentro de uma tabela chamada WP_Content. Essa tabela continua funcionando da mesma forma. A estrutura de queries também continua funcionando da mesma forma. E como é que eu tenho uma solução que não vai interferir nas soluções antigas? E eu posso também fazer, né, o rollback, né, voltar para essa versão antiga sem quebrar minha aplicação. E os comentários HTML foram aí a solução. Por quê? Se você não tem nada que vai olhar para esse tipo de comentário, o comentário HTML vai ser ignorado. Mas claro que a gente tem uma estrutura específica dentro do WordPress que olha para esse tipo de comentário. Se vocês fizerem a transição ou olharem para o código que é gerado, por exemplo, eu tenho o meu parágrafo aqui que foi criado com Gutenberg, o que vai acontecer? A gente vai ter a chave desse bloco, então vai ser WP : a chave desse bloco. Então, se eu criar um bloco customizado, a gente vai ter esse identificador aí sendo relacionado. Por isso que é muito importante a gente ter um identificador para o nosso bloco. O outro ponto vão ser os valores que estão atrelados a esse bloco. Então, esse é um ponto bem importante também para a gente prestar atenção. Toda vez que a gente salva aquelas informações vão estar dentro de um comentário. Isso significa que vai ser uma informação estática. Uma vez que eu salve aquela informação não vai ficar atualizada automaticamente. Por exemplo, se eu salvar um título de um post, né, o último post publicado, sem uma estrutura que vá fazer a atualização desses valores, o último post publicado vai ser o último post publicado naquele momento. Então,
essas atualizações vão ser temporais e a gente vai ver aí também como é que funciona esse ciclo de atualização referente aos blocos Gutenberg. Mas uma vez que eu salvo aquela informação, tenho atributos àqueles blocos, eles ficam lá salvos, eles só vão ser atualizados uma vez que eu volto e faço uma atualização sobre aquele bloco. E por fim a gente tem um conteúdo. Então dentro desse comentário, né, a gente tem aí um comentário que abre a marcação de um bloco e a gente tem um comentário que fecha a marcação desse bloco. Aí é a estrutura base, né, a solução básica. Se você tem Gutenberg, esse conteúdo vai ser renderizado com o Gutenberg. Se eu não tenho Gutenberg, simplesmente a gente vai ter a impressão de um parágrafo e a nossa aplicação continua funcionando. Então, baseado naquele comentário, a gente vai ter todo um ciclo de vida que vai acontecer. Então, a gente não enxerga isso, a gente só vê o bloco, a gente faz a edição do bloco e a gente salva. Mas se a gente quer editar o nosso bloco, criar blocos personalizados, a gente precisa entender aí esse ciclo de vida que vai ser muito importante. Então, primeiramente, a gente tem 3 pilares em nossa aplicação. A gente vai ter o editor visual, o estado daquele post, e a gente vai ter o post salvo. O estado é, a um momento, todas as informações, todos os atributos que estão atrelados àquele post. Então, vai ter um local lá em memória que a gente vai ter uma lista de objetos que vão estar relacionados à lista de blocos que a gente tem na nossa aplicação. O editor é simplesmente uma abstração de toda essa lógica. Quando o usuário vai lá, edita aquele conteúdo, ele não está preocupado quantos objetos tem naquele post ou quantos atributos tem relacionados àqueles objetos, e sim, ele só tem a parte visual. Uma vez que ele salva, a gente vai ter o nosso post salvo com aqueles comentários que a gente viu anteriormente. Então, primeiro o ciclo, né? Vamos vendo aí a partir da edição. Primeiro, a gente tem a impressão do editor visual, o usuário vai editar aquele conteúdo. Então, quando ele estiver editando, a gente vai estar enviando informações para o meu estado. Então, a gente vai estar inserindo conteúdo, a gente vai estar atualizando o conteúdo. Uma vez que esse conteúdo é validado, a gente vai fazer a serialização, né? A gente vai ver aquelas informações que foram salvas e transformar aquelas informações em comentários e passar aquela informação para o post salvo. Se você trabalha com React, você vai trabalhar muito com estado, mas esse é um conceito de estado, né, que vai controlar essas variáveis, e essas variáveis vão estar sempre sendo passadas para o post salvo, que é o formato que a gente vai esperar no front-end, que vai ser o conteúdo que a gente vai imprimir. Então a gente tem lá o post salvo. Então por isso que a gente tem as funções edit.js, a gente tem o save.js, simplesmente o edit.js vai estar sempre relacionado à parte do editor, o save.js vai estar sempre relacionado à parte do post salvo. E o que vai acontecer, um ponto muito importante, é que a fonte, né, o source of truth, ou a fonte de verdade desse conteúdo não está no editor, e sim no conteúdo que é salvo. Então, se por alguma razão aquele conteúdo salvo mudou e não bate com o editor, a gente vai ter aí alguns problemas. Então, o ideal é que você evitar essas refatorações ou tá sempre precisando atualizar aquele conteúdo, já tenha o markup pronto quando você tem aquele conteúdo salvo. E a partir daí você cria a parte de edição. Então, evite o máximo possível fazer alterações no conteúdo salvo. Claro que a gente vai ter isso, mas se você quiser agilizar o seu fluxo, né, entre com o conteúdo salvo primeiramente e depois você vai substituindo os valores daquele bloco, o que vai mudar naquele bloco. Então, a partir daí, né, a gente tem o nosso post salvo, que é o fonte de verdade. Aí a gente, quando abre aquele post, né, como é que vai ser o caminho inverso? Eu vou abrir o post para editar. Então ele vai ler aquele conteúdo salvo, vai fazer análise dos comentários, vai fazer o parse daquele item, vai mandar aquelas informações para o estado, e a parte do estado vai ser lida, e a gente, com o Gutenberg, a gente vai gerar os blocos que vão ser exibidos no editor. Então, todo esse fluxo aí, para o usuário final, é abstraído. Ele não vê essa transição acontecendo. Mas é muito importante para a gente, quando desenvolver, saber como é que essa estrutura funciona. Então, a gente tem esse ciclo de vida que vai funcionar dessa forma. Sempre lembre, né, que a gente tem um item que é renderizado na parte de edição, a gente tem um estado que funciona entre esses dois itens, né, o conteúdo que é salvo e o conteúdo que é exibido no editor, e a gente tem esse ciclo de análise, serialização e, né, transporte de informação.
E lembrando, o ponto-chave é que o nosso source of truth, ou a nossa fonte de verdade, é sempre o conteúdo que é salvo, ok? Então, esse é só um vídeo para a gente ter uma ideia, né? Muito teórico, mas vai servir aí de base, né, para o que a gente vai construir aí no futuro. Então, vai ajudar bastante a gente na construção dos nossos blocos. Então, se você ainda não segue o canal, por favor, siga o canal, assine o canal. Se tiver dúvida, deixe nos comentários. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou!